Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão chegando. Boa noite, Cacilda, boa noite, Altino. Sejam muito bem-vindos para a nossa live. Boa noite, Ricardo, boa noite, Mercedes, Michele. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live. Renato, boa noite, meu irmão. Boa noite, que possamos ter uma reunião abençoada. Fábio, meu irmão, seja bem-vindo. Luiz, Eza. Noite de Natal. Vamos iniciar bem os preparativos para a confraternização. Nando, seja bem-vindo. Dirceia, Marcelo. Como todas as reuniões de quinta-feira, nós faremos o pinga-fogo, né? Perguntas e respostas. Mas hoje, devido ao Natal, todos estão de alguma forma comprometidos com seus familiares, né? Então nós vamos responder as questões até 8h45, para que nós tenhamos tempo de completar todas as respostas e depois partir para a vibração, o passe e a fluidificação das águas, tá? Para que possamos preparar para mais uma noite de Natal abençoada com a paz de nosso Mestre Jesus. Seu Moacir, seja bem-vindo. Ronan, Elaine, Raquel, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a 3 minutinhos a gente já inicia. Silvia, boa noite. Que todos possamos ter um Natal abençoado com os nossos, né? Um Natal um pouco diferente, mas não deixa de ser Natal, né? Paulinha, boa noite. Sejam bem-vindos. Logo, logo a gente já inicia. Faltam 3 minutinhos. O som e a imagem estão ok? Tá tudo certinho? Tá tudo ok? Tudo em ordem? Deixa eu só ver aqui. Ok. Dircelene, boa noite. 2 minutinhos e a gente já inicia. Então, recapitulando, nós faremos as perguntas e respostas até 8h45. Obrigado, Zé. 8h45 e após vamos ter o tempo para poder completar todas as questões, né? Que foram feitas. E aí nós vamos à vibração pelos necessitados, uma vibração especial em virtude do Natal e logo após o passe e a fluidificação das águas. Betânia, meu boa noite. Ok, Betânia. Eliane, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Daqui a alguns instantes a gente já inicia para que possamos fazer mais uma reunião, né? Que possamos hoje, essa noite, nos preparar para homenagear aquele que é a luz do mundo, né? Mário, seja bem-vindo. Como eu gosto de dizer, desde que eu ouvi isso de um palestrante, eu achei tão incrível essa definição de Jesus, quando ele falava assim: Jesus é o espelho que reflete Deus para a humanidade, né? E aí é um reflexo daquilo que ele falou, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Marina, seja bem-vinda, minha irmã. Júlia, boa noite. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Mais um minutinho e a gente já inicia. Cristiana, boa noite. Vamos iniciar então, 8 horas, com uma
prece e logo após as vossas questões, tá? Questão de vocês aí para que a gente possa fazer esse ping-pong gostoso a respeito da doutrina, tá bom? Vamos então elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá as nossas questõezinhas, vamos ver se já tem alguma. Bom, a primeira questão, quem foi Jesus, né? Jesus talvez seja a figura mais biografada da história, né? Nós podemos analisar Jesus de vários prismas, de várias óticas, né? A doutrina espírita, na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem concedido à Terra para servir de guia e modelo. E a resposta mais curta do Espírito de Verdade: Jesus. Né? Então, para a doutrina espírita, Jesus é o guia, ou seja, o governador espiritual do planeta, aquele que, segundo informações de A Gênese de Kardec e do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, foi aquele que formou o planeta Terra, organizou todo o planeta e orienta o destino de todos os espíritos encarnados e desencarnados que se vinculam ao planeta desde a sua origem. Mas também é o modelo, ou seja, o nosso modelo de perfeição. Na Terra, não existe modelo mais perfeito do que Jesus. E por isso que ele nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, Jesus, em linhas breves, é o nosso modelo e o nosso guia, o nosso parâmetro, porque quanto mais a nossa vida se adequar, se ajustar à conduta de Jesus, menos nós vamos sofrer e mais rápido encontraremos a felicidade e a paz, não obstante ainda estarmos encarnados, né? Tanto é que ao longo de toda a história da humanidade, Jesus permitiu que os seus missionários viessem para nos mostrar que é sim possível, num mundo de provas e expiações, adequar sua conduta à conduta dele, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos colocando as questões aí então, para que a gente possa dar continuidade à nossa reunião, tá? Nossa, Júlia, estou longe disso, ter olhos de Jesus. Na realidade, é um fato interessante, né? Jesus é retratado como olhos azuis, mas na realidade ele não tinha olhos azuis, né? Porque ele era hebreu, ele não era europeu, né? Quando Emmanuel descreve Jesus para o imperador, então, Tibério Augusto,
uma carta que ele escreveu e está no Museu do Conde de Cesadini, em Roma. Ele descreve Jesus com os olhos claros. Mas por quê? Porque a imensa maioria do povo hebreu tinha olhos negros. E aqueles que tinham olhos castanhos eram considerados olhos claros. Então, é uma é uma curiosidade interessante, né? Mas, nossa, os meus estão longe de ser próximos ao de Jesus, né? Feliz Natal, José, para você também e para todos aqui presentes. Bom, vamos lá, gente. As questõezinhas, vamos ver se não entrou nenhuma aqui. Não, ainda não. Vamos lá, pessoal? Isso. João, se nós escolhemos a família em que vamos nascer, como explicar filhos de relacionamentos extraconjugais, por exemplo? Bom, na realidade, nós temos, no nosso plano encarnatório, quatro bases fundamentais. A família em que nasceremos é a primeira. Quem será nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, a família mais próxima? Quem irá nos acolher na terra? A segunda é a tendência profissional que a gente terá. A terceira é o matrimônio. Se nós vamos, se não vamos casar, quantos filhos teremos, como serão as nossas condições. E o quarto é o tempo que ficaremos na Terra, o tempo de vida física, tá? Então, diante disso, nós voltamos à Terra. Só que o plano reencarnatório, ele não é um plano fechado e não sujeito a modificações, ele pode ser mudado. Por quê? Porque nós estamos vinculados à lei de causa e efeito, mas também estamos vinculados à lei do livre-arbítrio. Nossa vida é feita de escolhas. Então, por exemplo, se eu me uno com uma pessoa que já tem filho, né? Ou seja, eu serei padrasto ou madrasta, muito provavelmente esse meu enteado ou enteada já estava vinculado a mim, né? Agora, quando a pessoa se vincula a uma outra relação, como você colocou, extraconjugal, ou seja, um relacionamento fora do casamento, e advém uma criança, em realidade, esse relacionamento extraconjugal não estava previsto no plano encarnatório. Mas à medida que a pessoa optou por isso através do seu livre-arbítrio, geram consequências. Então, esse espírito que vem pode ou não ter vinculação espiritual com seu plano encarnatório, né? Porque ele foi gerado diante de um relacionamento que foi fruto não de um plano encarnatório, mas do livre-arbítrio da pessoa, tá? Boa noite, Vanise. Seja bem-vinda, minha irmã Dirceia, com uma questão. Muitas pessoas sentem-se tristes e nem mesmo gostam de celebrar o Natal. Seria pela perda de alguns entes queridos, por exemplo, ou por qualquer outro motivo? O que você acha? O que você tem a dizer a nós sobre isso? Bom, realmente, o Natal, o Ano Novo, né? São datas realmente marcantes, né? E algumas pessoas se sentem tristes, se sentem depressivas, não gostam do Natal, né? E aí, pelo mais variado número de situações possível, né? Muitas vezes pode ter ocorrido um desencarne de um familiar querido exatamente nessa data.
E é complicado isso, né? Porque geralmente quando ocorre numa data tão marcante, isso marca por vários anos, né? Ou, por exemplo, a pessoa é solitária e aí ela se sente envolvida nesse sentimento do Natal e acaba se sentindo excluída ou solitária, né? Ou até muitas vezes um sentimento provocado talvez por uma indução a um pensamento negativo dessa época, né? Porque nós sabemos que as nossas companhias espirituais são aquelas que nós elegemos diante da nossa conduta e dos nossos pensamentos. E que, da mesma forma que existem irmãos de luz que nos impulsionam e direcionam nosso pensamento para a luz, há aqueles nossos irmãozinhos infelizes que direcionam nosso pensamento para o pessimismo, para o lado negativo, né? Eu me recordo de uma passagem do Chico vinculada ao Natal, né? Era uma noite de Natal e ele tinha reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ao término da reunião, todos foram embora, né? E ele ficou ali no centro, sozinho, e ele começou a chorar olhando para a janela. Quando Emmanuel surge a ele e diz: Chico, por que você chora? Ah, pela solidão que eu estou sentindo. Porque todos nesse momento estão confraternizando com seus familiares e eu não tenho ninguém, né? E aí Emmanuel lhe deu uma lição. Confraternize então com os filhos do Calvário. E a partir dali, ele começou a se vincular todo o Natal. Ou ele confraternizava com os internos do presídio, ou com os pobrezinhos das favelas de Pedro Leopoldo, né? E a partir daí ele encontrou a felicidade, né? Na realidade, o Natal é um momento de profunda reflexão, né? É o momento em que sintonizamos mais com a presença luminosa de Jesus. E muitas vezes, porque como eu comentei na terça-feira, quando nós falamos do Natal de Jesus, o Natal é o momento em que Jesus se aproxima mais da terra para abençoar os seus tutelados. E muitas pessoas, em sentindo de forma inconsciente essa presença amorosa de Jesus, se sentem muitas vezes constrangidos. Porque, como diz o grande sábio, o amor de Deus nos constrange. E o amor de Jesus também, porque é um imenso amor. E muitas vezes nós trazemos na nossa consciência pesos de equívocos e não conseguimos ainda força suficiente para nos perdoar. Muitas vezes as pessoas nos perdoaram, mas nós ainda carregamos aquela marca. Então, nessas épocas que somos inconscientemente chamados à nossa própria reflexão, nós nos sentimos mais tristes, mais depressivos, olhando o lado negativo. Mas o que nós podemos tirar disso é a força que deveremos ter de lutar contra esses pensamentos negativos, lembrando que não há erro que nós possamos cometer que seja superior à misericórdia infinita de Deus e que Jesus nos abençoa constantemente. Roguemos a Ele nesses momentos de tristeza a serenidade para perceber que Deus nos perdoa e que nos dê força de nos perdoar e força de reabilitar as nossas deficiências, né? Boa noite, Flávio. Então, Raquel, se tem alguma imagem psicografada que retrata como Jesus realmente é, igual àquela que Maria e Emmanuel que você comentou outro dia. Sim,
Na verdade, a imagem de Emmanuel e de Maria foi interessante, porque foi um perito criminal, perito desenhista, que faz retratos falados, chamado Vicente Avelar, que em 84 propôs para Chico fazer um retrato falado de Emmanuel. Chico ia descrevendo Emmanuel e ele fazia o retrato. E Emmanuel autorizou e fez. Inclusive é muito conhecido esse retrato de Emmanuel. Quando terminou, Emmanuel propôs a ele que fizesse um retrato falado de Maria Santíssima. Né? E naturalmente que ele aceitou. Né? Então, o retrato de Maria Santíssima correu o mundo e é muito conhecido. Se você colocar Maria Santíssima ou Maria de Nazaré Chico, vai aparecer a imagem. Né? A única diferença do retrato para a imagem dela é que ela, como eu havia comentado de Jesus, também tinha olhos castanhos. Foi-se colocado olhos azuis por um pedido especial do Chico, que queria que a mãe de todos nós fosse retratada com os olhos da cor do céu. Né? Mas, em relação a Jesus, infelizmente nós não temos. Temos apenas a única descrição dele em relação àquela carta que eu me referi, em que Públio Lentulus Cornélios, o senador romano, uma das encarnações de Emmanuel, né, mandou uma carta ao então imperador Tibério Augusto, relatando Jesus, e aí ele descreve que é um homem de média estatura, provavelmente 1,70 m, cabelos longos, repartidos ao meio, barba espessa, né? Olhos penetrantes, olhos claros, né? Mas é uma descrição bem genérica realmente, né? Mas como ele é realmente, nós não temos, infelizmente. Infelizmente, né? Mas Divaldo Franco fala em uma das suas palestras que no mundo espiritual há museus que têm todo o histórico da vivência histórica de Jesus na Terra com imagens reais de Jesus, né? E aí a gente poderia conhecer. E já conhecemos, né? Que a gente não sabe, né? A gente esquece quando encarna, né? Dircelene, minha irmã, seja bem-vinda. A avó desencarnada pode reencarnar e voltar como filha de sua neta? Pode, pode sim, né? Teoricamente pode. Por quê? Uma pessoa pode desencarnar e depois que ela desencarnou, ela passa por esse período de adaptação no mundo espiritual, que pode ser mais curto, mais longo, e depois disso ela pode ficar no mundo espiritual trabalhando ou estudando, se fortalecendo, ou já pedir um processo de reencarnação novo. E aí, nesse caso, ela pode vir como filha da sua filha. Ou seja, não, aliás, filha da sua neta. Pode ser, sem problema nenhum. Eu conheço alguns casos que isso ocorreu, né? Naturalmente, nós não vamos aqui falar nomes, né? Para preservar a pessoa. Mas existem muitos casos, né? De avós que reencarnam como filhos dos seus netos, né? E aí tem uma relação muito íntima com aqueles que lhe eram íntimos na vida anterior, tá? Boa noite, Miriam. Seja bem-vinda. Se a reencarnação é planejada no mundo espiritual, como se explica este monte de mulheres tendo vários filhos sem condição nenhuma? Em realidade, Miriam, é aquilo que nós comentamos, né? O plano encarnatório, ele não é fechado, ele não é concluído, ele é aberto ao nosso livre-arbítrio,
né? Então, tanto para mais quanto para menos, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, o seguinte: a pessoa precisa reencarnar e ter dois filhos, por exemplo, né? Dois filhos, e esses espíritos estão vinculados a ele com débitos kármicos ou com necessidades kármicas, né? Ao encarnar, ele pode, pelo seu livre-arbítrio, fazer uma vasectomia, falar: não, eu não quero ter filhos. Ou ter um filho só e depois não querer mais e faz uma vasectomia. Ele pode? O livre-arbítrio dele lhe permite isso. Mas ele ainda tem um resgate, um débito ou um acerto com esse indivíduo que seria seu filho. A espiritualidade, diante disso, modifica a estrutura do seu plano encarnatório para que esse filho, que seria dele, não obstante não podendo vir dele, venha por outros pais e entre na sua vida para o devido reajuste. Pode ser um neto, pode ser um sobrinho, pode ser um primo, enfim. Da mesma forma, esse caso, né? Naturalmente que esse é um caso muito grave, né? É um caso que deveria ter uma maior atenção dos nossos administradores, né? Tanto no âmbito estadual, federal e municipal, para campanhas de conscientização, campanhas de prevenção da gravidez. E aí a gente pode estender esse assunto para um outro assunto mais grave também, a gravidez na adolescência, né? Então, o espírito vem aí com a necessidade de ter um, dois, três filhos, né? Mas devido a não a falta de informação, né? Principalmente a falta de informação, acaba tendo sete, oito filhos. Vêm espíritos ali, né? Mas que muitas vezes aproveitam a oportunidade da reencarnação, mas não têm vinculação com aquela família, né? Então, muitas vezes, quando cresce, vai, casa, mora longe, né? Quase não liga muito para a família. Muitas vezes casa e se vincula demais com a família da esposa e acaba esquecendo a família dele, né? Tem uma vinculação mais forte com outras realidades de família do que a da sua própria. Por quê? Porque não tinha relação com aquela família. Aproveitou a família para encarnar. Mas isso não justifica o fato de nós também não agirmos com políticas públicas tentando orientar, né, para que isso não ocorra, né? Porque realmente é uma situação complicada. A família tem condições para viver uma vida razoável. Eu não estou falando com vida com luxo, mas uma vida minimamente tranquila, né? De dois filhos, por exemplo, né? Dando condições de estudo, de educação, de amparo emocional, psicológico. E aí tem 8, 9, 10 filhos. Naturalmente que não dará conta, né? O que gera um distúrbio, né? Então, é a nossa responsabilidade em relação àqueles que vêm na condição de nossos filhos. O que vai de encontro ao que o Espírito de Verdade fala no Livro dos Espíritos, quando Kardec analisa a paternidade e maternidade. Diz que é uma das maiores missões que Deus permite aos espíritos, ser pai e ser mãe, porque são verdadeiros co-criadores com Deus. Deus cria o espírito imortal. Os pais criam o corpo, mas também moldam o caráter, aparando as arestas negativas morais desses espíritos que vêm com tendências do passado, tá? Denise, minha irmã, fala-nos um pouco da amizade sincera desde o primeiro instante que muitas vezes temos tanta ligação que eu sinto que uma amiga ou um amigo não está bem
tenho amizade virtual, que eu tenho certeza que fomos no passado do mesmo vínculo familiar. Exatamente por isso, Vanice, em relação a essas amizades imediatas, né? E com a bênção de Deus, uma das bênçãos, se a gente pode colocar assim, que essa pandemia nos trouxe, né? Particularmente falando de mim, fazer as lives me abriu a oportunidade de conhecer tanta gente carinhosa e boa, e hoje eu tenho outros irmãos que além daqueles de sangue, né? São vocês. Então, quando há uma relação já de amizade de outras existências, quando nos encontramos nessa atual existência, há quase que uma imediata confiança que nos faz abrir o coração e ter uma sensação de amizade muito profunda e que faz realmente a gente sentir quando o outro não está legal, a gente sente, eu acho que eu vou ligar para fulano, eu acho que eu vou falar com ciclano. E aí ele vem e fala um determinado problema, enfim, né? Então isso é muito comum, né? E que bom que é assim, né? Infelizmente, também tem o outro lado da moeda, né? Aqueles que nós de alguma forma prejudicamos e que entram na nossa vida e a gente sente de imediato, né? E geralmente a gente fala assim: o meu santo não bateu com o dela. Em realidade, não foi o santo que não bateu, né? Muitas vezes a gente que bateu na pessoa em outras existências e agora está sendo chamado ao devido resgate, né? Alexandre, boa noite, um Feliz Natal para você também, que Deus nos abençoe a todos. Bom, meus irmãos, temos mais alguma questão? Temos ainda 17 minutos, né? Fique à vontade para fazê-lo, que eu fico à disposição de vocês. Apenas enquanto aguardamos alguma questão, eu vou apenas complementar aquela questão, falando que realmente nós temos, como o próprio Kardec fala, né, uma família material e uma família espiritual. E muitas vezes o nosso irmão de sangue não tem nenhuma relação conosco espiritualmente, né? O que faz muitas vezes a gente ter muito mais afinidade com pessoas que a gente muitas vezes tem uma amizade digital, como a nossa, assim, por exemplo, né? Mais do que o nosso irmão familiar, ou pai, ou mãe, enfim. Mas isso são questões vinculadas aos nossos planos encarnatórios, às nossas heranças do passado, que acabam trazendo essas dificuldades naturais das relações, né? Mas o importante é lembrar que, infelizmente, ocorre muito isso, né? É, quando nós apercebermos que temos, entre aspas, uma antipatia gratuita em relação a outra pessoa, ou a outra pessoa em relação a nós, vamos nos forçar a tratar muito bem a pessoa, para transferir ou transformar essa relação de ódio que foi um dia em relação de amor, né? E quando temos a aventura de ter amigos ao nosso lado de existências anteriores, vamos aproveitar e fortalecer ainda mais esses laços, tá? Bom, meus irmãos, temos mais alguma questão? Não está entrando mais nenhuma? Se caso não tenha mais nenhuma, a gente pode partir para a vibração, mas aí fica a critério de vocês. Temos ainda mais 16 minutos ainda,
que podemos aí comentar alguma coisa, tá? Fico à inteira disposição de vocês. Uma ótima pergunta, Mário. Uma encarnação pode ser antecipada ou adiantada pelo mundo, adiada pelo mundo espiritual? Pode, pode, tanto adiada quanto adiantada, né? Antecipada como adiada. Antecipada. Vamos imaginar, utilizando um, uma história do próprio Chico, que está no seu filme Chico Xavier. O Chico tinha um irmão muito querido dele, e que davam-se muito bem, era uma pessoa maravilhosa. E ajudava demais ele, né? Quando o Chico trabalhava, enquanto o Chico trabalhava de dia, ele orientava as pessoas, conversava com as pessoas, preparava tudo para o Chico. Era uma pessoa incrível. Certa vez ele teve um derrame e ficou muito mal. Desmaiou, chamaram um médico e o Chico foi visitá-lo na sua casa. E quando ele saiu, ele perguntou para Emmanuel: Emmanuel, por que tantos espíritos estão ao lado da cama do meu irmão conversando? E aí, Emmanuel falou para ele: olha, se ele voltar fisicamente, ele não lembrará mais de ninguém e ficará o resto da vida em condição vegetativa. Então, eles estão analisando, diante do trabalho do bem que ele fez nessa encarnação, se ele tem mérito de voltar antes e não sofrer. Porque o débito primário dele, o plano primário dele, era ficar vários anos numa cama em estado vegetativo. E aí, os espíritos mentores da família optaram ou concluíram que ele tinha méritos de retornar para a pátria espiritual sem passar por esse sofrimento. E aí ele desencarnou, né? Então pode sim ser antecipada, mas também pode ser adiada. Um outro caso muito conhecido é de Valdo Pereira Franco. Em um DVD, né, na verdade hoje nem existe mais DVD, mas enfim, num DVD de 2008, 2009, o Divaldo deixa entre linhas que ele desencarnaria por volta de 2013, 2014, e que a partir daí Joana de Ângeles reencarnaria em 2015. Isso, aqueles que quiserem comprovar, está num DVD dele chamado O Médium, que fala sobre a trajetória mediúnica dele. No entanto, ele próprio diz, e isso já passaram-se 6 anos, né? Mas, numa outra entrevista, ele diz que ele recebeu uma moratória do mundo espiritual para ficar mais alguns anos. Então, é o fato que ele teria que ter desencarnado por volta de 2014 e até hoje está aí, né? Em tarefa, né? Então, ela pode ser tanto abreviada quanto adiada. Em relação ao aborto, se a pessoa fizer um aborto e se arrepender, ainda assim terá resgate? Então, minha irmã, no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita, no capítulo 7, depois você dá uma conferidinha lá, existe uma página chamada Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que relacionam toda a questão da justiça divina e lei de causa e efeito. Em um dos artigos, eu não vou falar qual, que eu tenho medo da minha memória me trair, tá? Mas num deles, Kardec fala assim: toda e qualquer falta gera consigo a sua correspondente consequência.
E num outro artigo, ele diz o seguinte: o arrependimento por si só não apaga a falta. É necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Né? O que é o arrependimento? Poxa vida, não devia ter feito, fiz. Né? Esse é o arrependimento. A expiação é a dor íntima de ter feito, a dor que geralmente nasce do arrependimento. E a reparação é a reparação que a pessoa faz com o próprio espírito ou através da prática do bem. Porque, como o espírito amigo sempre me fala, há dois líquidos que limpam a alma humana dos seus erros: a lágrima do sofrimento e o suor do trabalho no bem. Então, se a pessoa se arrependeu, expiou o sentimento de dor por, por ter se arrependido, ela pode se vincular à prática do bem. E essa prática do bem vai fazer com que esse espírito a perdoe, a compreenda e siga um caminho em paz. Ela reparará através do bem. Mas agora, se ela fez e não se arrependeu, vai chegar um momento que ela vai ter que se arrepender, porque a cada ação negativa gera uma consequência. E aí muitas vezes esse espírito pode ter perdoado, mas ela ainda se vincula ao remorso, que é a consciência gritando dentro dela. E aí ela naturalmente terá que reparar através da dor, da dificuldade. Mas há sempre a oportunidade de reparação, né? Então, o importante é dizer o seguinte: nem todo aborto é igual. Depende muito da intenção da pessoa e do grau de conhecimento que ela tenha. Se ela não tem nenhum conhecimento da vida espiritual, é uma consequência. Se ela tem pleno conhecimento do que ela está fazendo, é outra consequência, tá? Oi, João, já que não tem pergunta, fale sobre Jesus. Então, como eu comentei, como eu comentei, Jesus é o nosso modelo e nosso guia, né? O espírito mais puro e perfeito que habitou a terra, né? E nós devemos seguir o seu caminho, não porque é uma religião, mas porque é o único caminho que vai nos levar à felicidade. A doutrina espírita nos ensina que o sofrimento ele é gerado do mal, não que os outros fazem para nós, mas do mal que nasce dentro de nós, que é filho espúrio do egoísmo e do orgulho. Porque Deus é misericórdia, é Pai. Ele não permitiria que os outros fizessem mal para nós se nós não estivéssemos vinculados à mesma faixa de vibração deles. E quando os outros fazem o mal para nós, mas nós não estamos na faixa de sintonia deles, o mal que eles nos fazem não nos atinge. Então Jesus vem nos trazer um caminho de redenção. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas Jesus não veio lavar os nossos pecados. Ele veio nos ensinar a nos livrar do pecado, do mal que existe dentro de nós. Uma pessoa que errou muito nesta vida, quando ela está para desencarnar, se arrepende de todo o coração, ela terá uma ajuda melhor do que se não tivesse arrependido? E aí, Evanice, a gente entra num assunto delicado. Por quê? Como eu falei, há três etapas para reparar um erro, para vencer um erro: o arrependimento, a expiação e a reparação. Se a pessoa desencarna e não se arrepende, ela está
mentalmente e vibratoriamente sintonizada com o mal, seja em qualquer nível que ela tenha errado, se ela não se arrepende, ela se sintoniza negativamente com o mal. Então, o que ocorre com ela? Ela vibratoriamente entra em sintonia com o umbral e sofre. Mas não é porque Deus está castigando, é porque ela mesmo não se arrepende. Quando ela se arrepende, ela sai vibratoriamente daquela energia negativa e sintoniza com energias mais elevadas e sai do umbral. É resgatada, como a gente vê nos livros de André Luiz. Se a pessoa se arrepende ainda em vida, ao desencarnar, ela não vai para o umbral. Ela vai para regiões do plano espírito, colônias, que vão auxiliá-la. Ela não está limpa, ela apenas se arrependeu. Primeira etapa. Então, há uma certa resistência de alguns espíritas a aceitarem isso, porque alguns de nós, ainda traz muito forte aquela questão da vingança. Ah, a pessoa fez, principalmente se é com a gente, né? Se a pessoa fez com a gente, né? Ah, quando morrer ela vai ter que pagar no umbral. Não necessariamente, porque o umbral não é um local para sofrimento, porque Deus coloca. É um local não para espíritos maus, necessariamente, mas para espíritos que não se arrependem do mal que fizeram. A partir do momento que se arrepende, eles são socorridos, porque mudam de padrão vibratório, seja após o desencarne ou antes do desencarne. E aí a necessidade da gente esclarecer uma questão interessante. Por isso que não se deve fazer eutanásia. Porque muitas vezes a gente tira minutos preciosos do indivíduo que poderia se arrepender ainda em vida. Rosimeire, minha irmã, sinta o nosso carinho e o nosso abraço. Meu filho foi assassinado há 6 meses. Será que ele está bem? Preciso tanto de respostas. Eu não tenho dúvidas, minha irmã, que ele está muito bem. Por quê? Toda ação corresponde a uma reação. Deus é infinitamente justo e bom. Como eu coloquei no início, um dos pontos básicos do nosso plano encarnatório é o momento do nosso desencarne. Nós voltamos à Terra para cumprir uma missão. Quando se termina essa missão, nós voltamos para casa. Devido a algumas necessidades kármicas, devido a algumas necessidades de resgate do passado, às vezes nós pedimos para sair da vida física de uma forma traumática, seja num assassinato, seja num acidente, seja de uma forma trágica. Mas isso é uma tragédia do ponto de vista material, porque os espíritos que saem dessa forma trágica são imediatamente socorridos, encaminhados às colônias de luz, um processo de recuperação nos hospitais espirituais. E eu tenho certeza que ele está muito bem amparado pelos seus entes queridos que foram antes dele. Eu tenho absoluta certeza disso. E tenho também a certeza de que, assim que possível, ele passará uma mensagem para você, mesmo que seja em sonho. Se caso você quiser, nós daqui a pouquinho teremos a vibração. Pense, mentalize firmemente nele. Essa noite, Rosimeire, é tão especial. Eu, particularmente, considero a noite mais especial do ano. Jesus desce pessoalmente à terra e acolhe os pedidos saídos do coração. Chico Xavier
chegou a dizer uma vez: as orações de mãe arrebentam as portas do céu. Mais tarde, minha irmã, quando estiver sozinha ou com a sua família, faça uma oração sincera a Jesus, o aniversariante, e peça a Ele o presente de abençoar seu filho. Eu tenho absoluta certeza que Ele se comunicará com você através do sonho. Se caso você quiser, deixe o nome dele e nós colocamos em nossas vibrações também, tá bom? Bom, meus irmãos, agora eu peço o contrário, que encerre as questões para a gente poder, logo após, partir para as vibrações e o passe, tá bom? João, fale-nos um pouco, fale-nos sobre o passe mediúnico. É necessário algum preparo específico para aplicar o passe? O passe é um ato de amor. A doutrina espírita, ela trabalha com o objetivo de trazer o cristianismo primitivo, como Jesus e seus apóstolos agiam. O passe é uma transmissão de energia através da mente. Nós utilizamos os braços, as mãos, como veículo de transmissão dessa energia, mas não é necessário. O grande trabalho é de mente para mente. Então, qualquer pessoa, em qualquer momento, pode aplicar um passe. Quando a pessoa é um médium, em qualquer grau, e aí Kardec fala que todos em qualquer grau são médiums, né, em algum grau, e ele começa a se afinizar com esse trabalho dentro de uma casa espírita, necessariamente ele começa a ser preparado de uma forma mais específica para receber o apoio do seu mentor espiritual na hora da aplicação do passe. Mas nada impede que ele aplique passe também ocasionalmente, esporadicamente e quando não tiver condições do indivíduo ir à casa espírita, né? Aí não tem problema nenhum. Mas lembrando que em caso da aplicação do passe, depende muito do passista, mas depende mais da pessoa que está recebendo o passe. Ela precisa estar aberta a receber essa energia, senão não resolve nada, né? Da mesma forma, Jesus nos deu o exemplo. Ele curou muita gente, mas teve pessoas que não foram curadas. Por quê? Jesus não quis? Ou a pessoa que não estava aberta? E sempre que Jesus curava, ele dizia: a tua fé acaba de curar-te. Por quê? Porque a pessoa abriu as portas mentais para receber a energia do Cristo, tá? Dirceia, minha irmã, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Em algumas traduções, a guerra, tá? Essa afirmação de Jesus, ela está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Moral Estranha. Jesus realmente falou disso. Mas por que Jesus teria falado isso? Que veio trazer a guerra, a divisão e não a paz. Ele se referia aí à luta que todo aquele que assume a mensagem de Jesus para a sua vida sofre. Porque é uma verdadeira guerra, não contra os outros, mas contra si mesmo. Porque a partir do momento que a pessoa conhece Jesus, porque uma coisa é viver Jesus e conhecê-lo, outra coisa é ouvir falar, outra coisa é dizer que acredita em Jesus, mas outra é se esforçar por vencer as suas más tendências em louvor ao Cristo. E quando nós começamos a mudar, né,
há dificuldades, de pessoas que não aceitam a nossa mudança, de pessoas que não pensam como nós, não é? De pessoas que são contrárias à causa do Cristo e começam a nos perseguir. Por isso que Jesus falou que o caminho dele era pela porta estreita, mas o único que leva a porta estreita é a estrada cheia de pedregulhos e espinhos. E muitas vezes a luta, a divisão, a guerra se dá dentro do próprio lar, né? Dentro do meio espírita, às vezes nós ouvimos isso, né? Eu sou, com a graça de Deus, Deus me permitiu, os espíritos superiores, a honra de dirigir uma casa espírita. Não é fácil. Ao longo desses anos, eu já ouvi, poxa, mas você já foi no centro 2 vezes essa semana, vai de novo? Poxa, você já deu palestra na segunda, na quarta, na sexta, agora que é domingo, dia de descansar, você vai de novo, né? Então, são situações que a gente passa na vida, né? Graças a Deus, hoje, a Ellen, minha querida, é espírita também, me compreende perfeitamente, mas eu já passei por situações assim. E quantas pessoas não passam dentro da família e que, infelizmente, não têm o esclarecimento espírita? Muitas vezes a pessoa é espírita, os pais evangélicos ou católicos não aceitam, ou a esposa é de outra religião, não aceita, o marido. Então, é nesse sentido a divisão, nessa luta pelo bem, em que não devemos lutar contra o outro, mas em favor do outro, para que o outro compreenda lentamente, através da nossa mudança íntima, que a doutrina espírita, que é a causa de Jesus, deve ser vivida e não só falada. Porque quando alguém fala mal da doutrina, eu devo ter, com a doutrina, o dever moral de, através do meu exemplo, mostrar para ele que a doutrina não é assim. Agora, se eu vou, bato, xingo, esperneio com ele verbalmente, ele vai falar: olha, tem razão, tá vendo? Que a doutrina ensina a violência. Então é nesse sentido, tá, minha irmã? Obrigado, Rosimeire. Eu vou anotar o nome e colocarei nas nossas orações, tá? Bom, meus irmãos, então encerramos por hoje as nossas perguntas. Vamos agora partir para as nossas vibrações pelos necessitados e logo após o passe e a fluidificação das águas, tá? Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, abrindo o coração e a alma para abraçar o Cristo. Nesta noite tão especial, vamos abraçá-lo e falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, e ele, o divino amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, que Jesus abençoe e ilumine a cada um. Aos nossos irmãos encarnados em humanidade, que sofrem, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, rogamos, Mestre, que teu sublime amor possa iluminar o nosso caminho, para que não desviemos do caminho da luz e da paz, nem mesmo diante dos labirintos da tentação e do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza de que dia virá
alcançarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora que todos elevem o pensamento àqueles que sabem que sofrem, que necessitam de vibrações e orações. Estamos em muitos aqui, não só físicos, não só encarnados, mas também desencarnados. Vamos, através do nosso pensamento, auxiliar o próprio Cristo a abençoar nessa noite tão especial a todos eles, pensando em cada um, para que Jesus pessoalmente leve o bálsamo da paz, da saúde, da harmonia, da perseverança, da resignação, do amor, da união, da fé, da bondade, do perdão, para que cada um nesse momento sinta a luminosa presença do Cristo. Pedimos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes para a pátria verdadeira, que Jesus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Senhor, que a chave do arrependimento lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos aos infelizes irmãos suicidas que no auge da dor mergulharam no pântano do sofrimento e da aflição. Rogamos por eles, para que a mãezinha de Nazaré possa envolver-lhes em seu abraço maternal. Rogamos agora pelos doentes da alma, aqueles que ainda são dominados pelo tumor do mal. Rogamos por eles, Senhor. Planta em seus corações a semente luminosa da verdade, para que a verdade os liberte. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e glória sempre. Amém. E agora, meus irmãos, vamos à vibração. A vibração para o passe. Cada um de nós vai receber um passe agora. Vamos fechar os nossos olhos e abrir a nossa mente. Diante de nós, um foco de luz que começa a resplandecer sobre todo o nosso lar, envolvendo toda a nossa família. E diante de nós, essa luz começa a se humanizar. E felizes percebemos que é Jesus. Sorrindo, nos abraça, nos envolve em seu amoroso amor. E essa energia luminosa, essa bênção, começa a invadir o nosso organismo por completo, harmonizando o nosso corpo, iluminando a nossa mente, retirando do nosso coração a mágoa, a dor, o sofrimento, a angústia, a solidão,
fortalecendo o nosso sentimento de fé em Deus, no Cristo Jesus e, sobretudo, a certeza de que somos filhos de Deus, seres celestiais, criados para a perfeição e felicidade, e que aqui na Terra estamos apenas no estágio de prova, de averiguação dos nossos méritos, para que possamos, pelos próprios pés, caminhar rumo à felicidade suprema que nos aguarda. E assim, envolvidos nessa luz majestosa, sentimos uma paz nos invadir. Jesus agora nos olha serenamente. O nosso lar, nossos familiares, foram todos envolvidos em luz. A água se converteu em remédio. Jesus acaricia a nossa cabeça, sorri e diz: vai, filho, segue em paz, estou contigo. E assim, serenamente, vamos retornando à nossa consciência normal. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, a todos os nossos irmãos espirituais que trabalharam conosco, aos nossos trabalhadores do GAEFA, a Francisco de Assis, o nosso patrono, agradecendo à Mãe Santíssima Maria de Nazaré, agradecendo a Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida. E hoje gostaria de encerrar a reunião agradecendo a Ti, Jesus. Hoje, o mundo se volta à Tua doce lembrança. Os amigos espirituais nos falam que nessa noite abençoada, que pela inspiração musical passou a ser conhecida como a Noite Feliz, a simples lembrança da Tua imagem resplandece em luz a terra. Abençoa-nos, Senhor. Nesse momento em que a humanidade está doente, não apenas a doença da pandemia, pois sabemos que essa doença da pandemia é apenas um reflexo da doença da alma da humanidade que está ainda doente, em processo de cura. Abençoa, Senhor, e nos dá força para que nessa noite do seu aniversário abençoado, possamos renovar o nosso íntimo, envergando nosso orgulho e egoísmo em sua homenagem, Senhor, para que possamos finalmente segui-lo sem condições, para que possamos ter fé em sua mensagem luminosa e, sobretudo, exemplificá-la em nossa vida. E daqui a alguns momentos, quando tivermos a aventura de confraternizar com os nossos familiares, ao redor da mesa, ao lado da árvore, dos presentes, que possamos lembrar da tua doce imagem, Senhor. E mais do que presentes materiais, possamos dar aos nossos familiares o presente da compreensão, o presente da benevolência,
o presente da indulgência e, sobretudo, o presente do perdão, em honra a teu divino nome, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, minha profunda gratidão e carinho. Sei que essa noite é muito especial para todos nós, que todos estão envolvidos com seus familiares. Meu profundo agradecimento por terem me concedido a alegria e a honra de interromperem as suas tarefas por alguns momentos para estarem ao nosso lado nessa reunião. Desejo a cada um de vocês um Natal de muita bênção, de muita luz, de muita paz. Que Jesus, essa noite, esteja no lar de cada um de vocês, no concedendo a todos nós o Natal abençoado, para que ele não nasça apenas na nossa mente, no nosso cérebro, mas que ele nasça em nosso coração, que nós tenhamos força de seguir na vida prática, no cotidiano, no dia a dia, o seu exemplo, para transformar o nosso coração em manjedoura de luz, que estará apta a receber o menino Jesus, o nosso Salvador. Que nosso Pai ilumine o Natal de todos vocês, meus irmãos. E até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Fiquem em paz e que Jesus ilumine a cada um de vocês. Muita paz.